Meu amigo, minha amiga, é muito bom estar com você e dizer que o programa Adriana Biasoli Simplesmente Diferente, ele é justamente diferente por esta razão. Nós trazemos aqui pessoas de várias religiões, segmentos, muitas pessoas de estilos musicais diferenciados, artesãos, enfim. O programa está sempre de portas abertas. Se o projeto é do bem, as portas estão sempre abertas. E nós estamos recebendo aqui o professor Roberto Sakaguchi, que há mais de 30 anos ministra palestras, né, em diversos locais de São Paulo, falando sobre várias questões no âmbito espiritual. E ainda há pouco nós perguntamos, apesar de ser uma pergunta que ele acabou de me dizer enquanto estávamos no intervalo, que é uma pergunta bastante abrangente, sobre as deformidades. Por que algumas crianças nascem com determinadas anomalias ou deformidades? Aí o professor... ficou difícil agora, né? É bem abrangente, né? Realmente existem muitos casos de nascimento de crianças com deformidades, com paralisia cerebral, com cegueira e outras enfermidades assim praticamente irreversíveis. Isso decorre de uma tendência que o espírito trouxe do passado e que com essa situação que está vivendo na cegueira, na deformidade, na paralisia, ela está resgatando de uma forma dolorosa, muitas das vezes inconsciente, dos seus ditos pecados no passado. O que levou uma criança ou aquele espírito a nascer com deformidade, com paralisia, com enfermidades irreversíveis, é porque praticou todos os excessos nas vidas passadas, embora alertadas de todas as maneiras pelos seus respectivos pais, amigos, mentores espirituais, igrejas, e, no entanto, elas não deram atenção. E muitas também podem ter provocado prejuízos conscientes para diversas pessoas. Provocaram deformidades, provocaram situações infelizes, ou seja, não praticaram bem. Pode ser também que conscientemente se arrojaram em suicídios, e lançaram-se de locais altos para que se esborrachasse no solo, jogaram-se na frente de alguns veículos, onde foram estraçalhados. Trem, né? Às vezes Trem, muitas pessoas exemplo, ou tomam remédios, venenos. Podem ter também tomado veneno realmente. Então, nascem com o propósito de valorizar o corpo, porque o espírito propriamente ele é inalterável, mas ele então fica impedido de sua manifestação consciente, perfeita, na sua liberdade, e tolhido com isso, então ela passa uma vivência inteirinha enclausurada dentro daquele corpo deformado, ineficiente. Por outro lado, é doloroso para uma mãe e um pai receberem no seu âmbito familiar um filho dessa natureza, com essas situações. Mas, conscientemente, se perguntasse para um pai, para uma mãe, eles iriam falar que não gostariam de receber um espírito desse jeito, que não teriam capacidade de suportar, para amparar e viver com um elemento daquele tipo dentro de casa, dentro do hospital, dentro de uma comunidade. Porém, trata-se, às vezes, de um resgate, de uma prova deles mesmos, porque pode ser que eles falharam, negligenciaram na educação do filho e permitiram que, num determinado momento, eles fossem impelidos àquele tipo de procedimento, ou seja, não reeducaram. Muitas das vezes, como, por exemplo, um mau político que usa inadequadamente o dinheiro público, usufrui da sua autoridade para malefício do povo, camuflado como se nunca fosse pego pela justiça, então ele pode, num determinado momento da vida, nascer deformado,
com paralisia cerebral, limitado nas suas faculdades, e pode nascer dessa maneira. Ou seja, e as pessoas que se usufruíram daquele benefício do mau procedimento, supostamente, daquele político, então seriam os responsáveis que iriam, numa nova reencarnação, numa nova oportunidade, entrar na reeducação. Não é? Pode acontecer também de uma mamãe ou de um papai extremamente bondosos, de boa vontade, aceitarem o nascimento de um espírito desse, que o espírito precisa daquela oportunidade para se resgatar, para ele se redimir, para ele se restabelecer no seu caminho correto, dando importância à inteligência, à vivência, dando importância a tudo que ele faz parte, para que ele possa recompor-se no caminho correto como um ser humano normal. Não é? Então, a mamãe e o papai são misericordiosos, têm amparo profundo da espiritualidade, do mundo espiritual, para que eles possam vencer em todas as etapas. Então, tem várias situações. É por isso que o senhor me disse que é bem abrangente, né? Essa é uma pergunta bem abrangente. Mas eu acho que o que a pessoa que está em casa deu para entender um pouquinho essa questão, pelo menos no aspecto espiritual, né? Se você acredita ou não, nós vamos falar das reuniões que são realizadas pelo professor aqui. Em Jandira tem um núcleo, né? Mas daqui a pouquinho a gente vai falar para você. Não esquecemos não, tá? Às vezes você ficou curioso, quer saber um pouquinho mais, né? Haverá essa oportunidade, tá bom? A gente vai dizer para você. Professor, eu acho que uma das coisas que está mais assim angustiando, principalmente os lares, no momento atual da vida, pelo menos nesse momento, eu acredito que quando o senhor era adolescente ou era jovem, quando nós ouvíamos a questão de morte de um adolescente, era por morte natural, né? Era raro nós vermos questões de violência, questões de drogas, envolvimento com drogas. O falecimento de um jovem geralmente se causava por questões naturais. Era raro alguma coisa com questão da violência ou drogas. Quando, dentro de um lar, a família se depara com algo semelhante, como agir num momento como esse, professor? Na atualidade, às vezes deparamos repentinamente ou surpreendidos com o fato de que alguém da família está se drogando, está viciado em drogas ou então está percorrendo aqueles meios. É evidente que existem ao redor daquele jovem ou daquela jovem ou daquela pessoa que se habilita às drogas uma série de espíritos do mundo espiritual que motivam, que incentivam e que usufruem através do corpo daquele jovem o produto da vibração daquela droga. Não é? Então eles se alimentam com essa situação e fomentam cada vez mais a que a pessoa entre para a droga. E, por outro lado, também existe a forte tendência dos espíritos fazendo com que a pessoa desencarne com esse problema. Por quê? Porque pelos estudos espíritas existe o mundo iluminado, o mundo astral iluminado e o mundo astral mais prejudicial, mais trevoso, mais sombrio. Então, como esses espíritos habitantes do mundo astral inferior motivam, incentivam o jovem a que se drogue e que se possa eliminar o corpo carnal, perdendo a vida, então ele é conduzido como companheiro lá para o mundo astral inferior. Como que uma família pode e deveria proceder para recuperar esse jovem do mundo das drogas? Primeiro, entendendo, compreendendo que é uma atualidade, é uma realidade. Segundo, entendendo também que seria necessário orar não só para o jovem que se habilitou às drogas, mas também para os espíritos que o envolvem. Não se consegue salvar apenas ele, precisa salvar um conjunto. Parece que não é nada, mas o homem que bebe, a pessoa que vai nas noitadas,
Então, todos são acompanhados por esses espíritos. E não é um só. Ele não está saciando apenas o vício dele, ele está saciando o vício de uma série de outras pessoas. De uma série de companheiros que do mundo espiritual o acompanham. Então, é preciso... O evangelho no lar não é um artifício, é uma realidade que pode orar, abençoando todo o ambiente e melhorando a vibração de todos. Os espíritos que ali estiverem também recebem esse impacto da oração luminosa. Muitos se convertem naquele momento. Olha como é importante o evangelho no lar. E para o jovem que está se drogando, então é preciso muita compreensão, não admoestá-lo, não recriminá-lo, também não dar a liberdade, porque ele precisa de dinheiro, não é? E o drogado normalmente não consegue trabalhar normalmente, então ele precisa de dinheiro. Então, não soltar o dinheiro assim abundantemente, proporcionar-lhe todos os caprichos dele. Orientar direitinho, compreender, amar, orar, né? Orar, fazer um determinado sacrifício, não é? Orando para ele, para as pessoas, fazendo caridade. Mamãe e papai também fazendo caridade, como resposta, como retribuição aos benefícios que se recebem. Claro que tem que dar também todo o amparo do mundo científico ou dos meios existentes para que ele possa ter condições de se recuperar. É bem problemático a questão das drogas, né? Poxa vida, a gente vê aí que há muitas famílias que são destruídas, totalmente destruídas por esta questão. Professor, o senhor está semanalmente aqui em Jandira, é isso? Semanalmente nós estamos em Jandira, às segundas-feiras, não é? A partir das 18 horas, porque das 18 às 20 horas eu oriento pessoalmente pessoas que necessitam de ajuda, de conselho, não é? Seria uma espécie de consulta, é isso? Seria uma espécie de consulta. É totalmente gratuita. Qualquer pessoa pode vir, basta apenas dar o nome na chegada, porque às vezes tem muita gente para ficar na sequência. E toda segunda-feira nós estudamos, das 20 às 21h30. Não é? Tem uma turma assim, um grupo muito grande que comparece e estamos indo bem. Vocês fizeram um seminário recentemente, né? Que parece que teve cerca de 100 pessoas participaram, né? Que maravilha, parabéns, viu? Eu até queria ir, professor, mas não consegui, não consegui. Mas eu soube que foi um sucesso, que bom, viu? Que bom. Realmente, Adriano, no último dia 14 de fevereiro... foi bem no carnaval, né? Vocês fizeram bem no meio do carnaval. Esse público grande foi maravilhoso. E foi um sucesso, foi muito proveitoso, as pessoas vieram, saíram muito felizes, bem encaminhadas e bem orientadas. Vocês terão um evento também? Que dia que vai acontecer esse evento aí? Nós estamos programando um outro evento no dia 28 de março de 2010, a partir das 14 horas, na Associação Comercial e Empresarial de Osasco. No dia 28, estamos fazendo um esforço para levar lá muita gente, porque vai ser muito bom. Vocês vão tratar de que tema lá, além do... Nós vamos tratar basicamente do lado espiritual, não é? Orientação de pessoas para que possam desapegar-se tanto dos bens terrenos, porque tem pessoas que são alucinadas, agarradas aos bens terrenos, possam compreender um pouquinho mais o lado espiritual, a necessidade do homem entender-se a si mesmo, porque o homem é um espírito, bem ou mal, sabendo ou não, aceitando ou não, um dia ele vai retornar para o mundo espiritual. Então é bom que ele compreenda um pouquinho mais a sua parte espiritual, aceitando mesmo a contragosto a existência do espírito, porque um dia vai ter que retornar para lá. E é bom saber para onde ele vai. Tá preparado, né? Pelo menos preparar a bagagem de forma coerente, né? Pelo menos ter um conhecimento. Nós vamos expor aqui no rodapé para você o site do Mensageiro de Luz, para que você possa acessar e estar a par dos endereços, dos locais, os horários das reuniões,
enfim, para que você esteja atento e possa participar. Você é uma moradora aqui da cidade de Jandira, pode ter o prazer de conferir as reuniões às segundas-feiras, a partir das 18 horas, né, que começa com a consulta com o professor Roberto, e em seguida, a partir das 20 horas, seria isso? Inicia-se a palestra, tá? Com estudos, né? Seria estudo. Então, tá bom, nós vamos dispor totalmente para você. Professor, o senhor gostaria de fazer as suas considerações finais? Fique à vontade. Gostaria de agradecer imensamente a toda essa equipe maravilhosa que trabalha para o bem do povo de Jandira. Pena que alcance só Jandira. Eu não fico assim pensando, por que não abranger mais amplamente, não é? Uma grande área do Brasil, porque são informações muito úteis, o seu trabalho é maravilhoso, inteligente e que faz proveito para as pessoas que assistem. São extremamente úteis e práticos, né? A maneira como você conduz o seu programa. Então, eu estou muito agradecido e parabenizo bastante e peço para o mundo espiritual dar total amparo, não só a você, ao seu programa, à sua equipe, e também todas essas pessoas maravilhosas que assistem e prestigiam as suas apresentações. Obrigado, viu, Adriana? Eu é que agradeço, professor. Bom, você que está aí na sua casa, eu tenho certeza que você apreciou muito esta entrevista. Eu gostaria de dizer para você que a vida é cheia de pontos de interrogação, que é necessário que você busque as respostas. A resposta, às vezes, não está contento em algumas religiões, em outras talvez satisfaça o seu espírito sedento de informações, tá bom? Então busque essa resposta dentro de você, tá bom? Não importe aonde você vá ou aonde você frequente, o importante é que você esclareça as suas dúvidas, tenha dentro de si a certeza das coisas em que você acredite, né? Não adianta alguém chegar para você e falar isso ou aquilo, esmiuçar um monte de coisas para você e você não saia satisfeita ou não saia de forma que possa compreender, tá bom? Mas as respostas podem ser esclarecidas, sim. Então, o programa Adriana Biasoli agradece imensamente a sua atenção. Nós voltamos já já.